professor Prensai, primeiro, é um amigo querido, assim, de muitas horas, de muitos momentos, muito verdadeiro, e eu queria falar um pouquinho do currículo dele, né? Eu brinquei com ele ontem que o currículo dele já dá meia live, assim, só Então, vamos lá. Eu vou falar o currículo abreviado, tá bom? O currículo extenso é uma enciclopédia, o currículo abreviado é um livro de 500 páginas. Ele é fundador da Associação Buda Dharma, né? Ele é diretor e professor titular do Instituto de Teologia Budista Cristã, é secretário adjunto da América Latina do International Buddhist Council, é secretário adjunto do International Buddhist Council das relações China e Taiwan, né? Faz pós-graduação pela KLSB, Sarajei da Tradição de Luta Tibetana. Formado, fiz. Não fez pós-graduação, né? Atualmente faz o doutorado em Sinologia pelo Centro Brasil-China e Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Também é mestre em Filosofia Contemporânea chinesa pela Universidade Estadual de Londrina. Também é bacharel em Direito pela Unisal em Campinas. Do seu currículo de arte marcial, pratica há mais de 35 anos o estilo Shaolin do Norte, né? Da linhagem do grão-mestre Chan Kawei. Conquistou recentemente a faixa preta, terceiro grau de Jiu-Jitsu, e é representante em Valinhos da linhagem do mestre Hélio Fada, pelo Corpo de Fuzileiros Navais, CIAMPA da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, dentre outros títulos, como membro de diversos grupos de estudos e pesquisas universitárias, autor de vários livros e artigos sobre filosofia budista chinesa, indiana, também é palestrante, praticante, diretor legislativo da Confederação Brasileira de Shuaijiao, tendo treinado inclusive em Taiwan e Beijing, também é faixa preta de judô e instrutor do Instituto Brasileiro de Defesa Pessoal Profissional do Rio de Janeiro. Tá? Esse é o currículo breve. Depois, quem quiser, tem o currículo um pouquinho mais completo, tá bom? Tá? O professor, inclusive, muito ativo na comunidade, né? Tem também um trabalho social muito interessante com as crianças em Valinhos. Então, novamente, agradeço, professor, sua disponibilidade de estar falando aqui sobre as lendas do Kung Fu. Eu que agradeço, Ortega, pelo convite. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente agora nessa live. Foi um prazer muito grande poder estar conversando com você, meu grande amigo Ortega. É isso, né? É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir um pouco nesse momento de quarentena, para a gente ficar mais tranquilo em casa, né? E mais seguro também. Podemos começar, né? Depois de um currículo gigantesco. Vamos. Agradecendo toda a galera já que está entrando. A gente espera fazer bem interativo. Tem o Messias, a Gabriele, a Elisa, tá? Uma galera que está entrando aí. E é um espaço participativo. Se você quiser anotar, escrever suas perguntas, são bem-vindas. Tá bom? Vamos começar um pouquinho, então, sobre as lendas. O mestre Nereu Grabalos dizia que a China é um país de lendas, que para entender o Wushu é necessário conhecer a cultura e a história do povo chinês. E eu me lembro, treinando com o professor Prensai, que é muito presente nas aulas dele essa questão da tradição, da história, do referencial contextualizado para o ensino da arte marcial. Eu lembro uma vez aprendendo um Taolu do Shaolin do Norte, que esse Taolu, esse Kati, como é conhecido aqui mais no Brasil, tinha fundamento, tinha história, tinha uma lenda por trás daquele movimento. Né? Professor, poderia explicar um pouquinho como se dá essa relação tão viva entre as lendas e o ensino da arte marcial chinesa? O ensino da arte marcial chinesa, ela começa sob o impacto do contexto histórico, social, econômico, político, como qualquer outra arte marcial que tenha ocorrido no mundo. Mas na dinastia Tang, por volta do século VII depois de Cristo, a arte marcial chinesa ganha um grande impulso porque ela passa a fazer parte do currículo das Forças Armadas chinesas, né? Então você tem exames nacionais que profissionalizam os professores de artes marciais, colocando eles como treinadores das forças militares, né? Então, a partir desse momento, você tem aí uma gigantesca gama de variações de escolas que adentram o sistema imperial chinês, dentre eles o budismo, né?
Então, nesse mesmo período do século VII, nós temos a formação aí de um confucionismo, de um taoísmo religioso e do budismo, que já estava na China desde o século IV, atingiu o império no século IV, com o grande tradutor Kumarajiva, e o Sutra Brahma-Jivala e o Akashagarbha Sutra, que acabaram sendo institucionalizados a partir de uma ética, de uma moral, que o governo chinês daquele momento, né, o império daquele momento, achou muito adequada para ser colocado como um modelo nacional, né, ou modelo imperial. O mais correto seria modelo imperial, né? Então, com isso, nós tivemos a entrada aí de diversas escolas que disputavam a posição de escolas oficiais do Império. Né? Dentre elas, nós tivemos aí, por exemplo, a escola do Yin Yang, né? As novas escolas taoístas, as escolas confucionistas, etc. E todas elas têm os seus heróis, os seus mitos, lendas, fábulas e etc. Estou usando a palavra mito aqui, né, que vem do mitós grego, mas não na acepção grega da coisa. Estou usando no sentido popular, ok? Lenda, a mesma coisa, folclore, a mesma coisa, no sentido popular. Não estou entrando na tecnicidade dos termos. Então, essas lendas acompanham esse pensamento popular de fantasias, lendas, de folclores, mitos, etc., como eu coloquei, né? E, assim como no Ocidente nós tivemos aí uma personificação de valores, personificação de princípios, de regras, ocorreu aqui no Ocidente, ocorreu também isso na China. Por isso que as artes marciais chinesas contêm deuses, pessoas que depois são elevadas ao estatuto de deuses. Todos eles são antropomórficos, né? Todo mundo tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos, etc. Né? Então, só quando entram os indianos, mais ou menos aí por volta do século VII, com o Vajrayana indiano, uma corrente do budismo indiano, que aparecem os seres de muitos braços, como o Avalokiteshvara ou Guan Yin de muitos braços. Né? Na verdade, Guan Yin é a imperatriz. Wu e a Dong'er, que foram colocadas como rosto de Buda por todo o Império Chinês, como uma forma de trazer a unidade, a centralização do governo, né, para dentro do Império. Essa é a ideia. Então, quando o professor Nereu Grabalhos, nosso professor já falecido, falou isso, ele estava fazendo essa referência a essa cultura popular chinesa. Né? No Japão, por exemplo, nós temos o shintoísmo, né, que tem muito disso também. Né? Mas aí já é uma coisa mais japonesa. Na China, nós temos aí lendas do confucionismo, lendas do taoísmo, principalmente do taoísmo, né? Que acabou absorvendo muita coisa das escolas antigas, né? Porque, por exemplo, aquilo que a gente sabe de Confúcio não é confucionismo, é aquilo que foi interpretado pelo Mêncio. Né? O Confúcio mesmo, durante a dinastia Han inicial, foi todo queimado. Né? Todos os livros dele foi tudo queimado. Aí veio o bisneto dele e colocou ali a interpretação que a gente tem hoje daquilo que a gente chama de confucionismo. Depois foi evoluindo a situação para o neoconfucionismo, até que atinge no século XII o estatuto de religião e pensamento filosófico centrais, okay? O neoconfucionismo racionalista. Okay? Também nós temos o neoconfucionismo idealista, que já é uma escola menor, né? Que vai aparecer melhor na China, na dinastia Qin, a última dinastia. Então, tudo isso está envolvido aí com uma coisa gigantesca do folclore, da cultura popular, que também tem a ver com política, com estatuto social, com ganho de privilégios, com manutenção de classes, né, de grupos, etc. E as artes marciais chinesas sofrem essa influência até a segunda metade do século XIX, quando a última dinastia chinesa imperial retira as artes marciais do seu exército, mantendo só o Suaijiao. Okay? Então, nós temos aí muitos séculos, aí mais ou menos a gente pode dizer quase 12 séculos de artes marciais chinesas com subsídio imperial e, com isso, a manutenção dessas lendas, folclores, mitos, etc. Tá. E o João Mazuti, ele te manda um abraço, fala que está com saudade, e ele pergunta se essas lendas, elas podem, de alguma forma,
ter contribuído negativamente na criação do que ele chamou de dogmas ou mitos, por exemplo, o golpe mortal do punho do dragão, o raio invisível e alguns misticismos similares. Será que isso prejudica o ensino das artes marciais, na sua opinião? Então, primeiro queria mandar um abraço para o Mazzucchi, né, Mazzucchi? Grande abraço aí, meu amiguinho. Então, né, nós temos, assim, bastante gente. Eu não quero responder essa pergunta de uma maneira muito que vai tirar um pouco a pessoa do eixo, né? Porque tem bastante gente que treina essas coisas naquele viés, naquele contexto de que existem coisas sobrenaturais, né? E às vezes quando a gente desvela a coisa, pode causar um choque de revolta na pessoa, né? Punho do dragão, da serpente, etc. Isso tudo diz respeito a técnicas específicas de escolas, que em volta são colocados uma série de que a gente poderia chamar hoje de marketing de publicidade. Ao longo do tempo, isso vai se alterando, né? E aí essas lendas continuam, os sistemas nem são os mesmos, né? Tem sistemas que dizem que são de antes de Cristo na China, mas quando a gente vai fazer uma análise dos movimentos e do corpo estrutural, né? Que o corpo estrutural chinês ele é muito interessante, ele é uma cópia espelhada do sistema budista. A grande maioria copiou a partir da dinastia Tang. Então você tem o descritivo de movimento, você tem os poemas, que são os versos que são espelhados na Índia, os kárikas. Você tem a combinação do descritivo do movimento com os kárikas, com os versos, né? Isso forma os Chenpu. Isso aí como a gente pode dizer assim, o que trouxe para dentro esse universo de heróis, né? Parece um pouco Marvel, parece um pouco Avengers. Sim. Tem poderes sobrenaturais, né? Solta raio, sobe em cima do dragão, viaja pelo céu, que nem o Dragon Ball. O Dragon Ball ele foi baseado em cima da lenda do Sun Wukong, do Rei Macaco, que, aliás, o filho da sua academia, né? Sim. Só que ele foi abrasileirado, ele virou um mico brasileiro, né? Mico de propósito. De propósito, pois é. Então, essas lendas, elas acabam entrando nesse negócio de punho do dragão e tal, acabam virando dogma. Virou, né? Opa, acho que caiu. Virei. Já estou voltando. Virou? Pode continuar que eu me viro daqui a pouquinho. Vai falando, professor. Tá. Então, virou uma coisa... se isso virou dogma, bom, dogmas religiosos fazem parte da estrutura de conhecimento humano, né? A gente colocou, a partir da modernidade, do século XVII em diante, na Europa, dogmas como leis, né? Por isso que hoje a gente tem uma confusão de que leis são morais, são arcabouços de morais e ética. Não são, mas a gente acha que é, né? Então, se está na lei, então é correto. Se não está na lei, não é correto. Tal. Isso aí é uma confusão que veio, né? Em função dessa necessidade que a gente, como ser humano, tem de ter dogmas, de ter parâmetros, de ter verdades, né? A raiz disso, na verdade, tá naquilo que a gente está vendo agora, que é aquele momento diante da mortalidade, diante da nossa morte. O que é que sobra, que compõe quem a gente é como sendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que permanece diante da impermanência, diante do decaimento, diante do desaparecimento, né? Então, as artes marciais chinesas não são diferentes. As pessoas têm que lidar com a morte o tempo todo. Tendo que lidar com a morte o tempo todo, acabamos criando uma série de mecanismos, se são verdadeiros ou não, já não estou entrando dentro desse contexto, desse domínio, mas são mecanismos mentais, ou psicológicos, ou morais, ou filosóficos, para que a pessoa consiga dar conta de um serviço militar onde você tem invasões territoriais e vai ser preciso ali colocar sua vida em risco, né? E muitas vezes também a vida da sua família e etc, né? Então isso acaba entrando também nas artes marciais chinesas e faz parte, né? Então o imaginário fantástico, mitológico, folclórico também trazem essa segurança diante da morte, né? Essas certezas diante da morte. Então esse fundamento aí que ronda essas questões que depois se tornam questões comerciais, né? No momento que ocorre vamos dizer assim, esse êxodo da China para cá, quando Mao Tse-tung instaura o regime comunista na China, nós temos esses mestres chineses chegando aqui no Brasil carregando consigo essa cultura
né? Consequentemente, divulgam essa maneira de pensar muito típica chinesa, que não tem a ver com a modernidade, né? Não tem a ver com a modernidade, com a ciência, etc. Tem a ver com uma tradição, né? Oral, que foi passada e... Perfeito. Muitas vezes oral, outras vezes escrita, mas que tem muito do imaginário, do fantástico, né? E que precisa ser filtrado à medida que a realidade científica, a realidade crítica vai aparecendo e colocando a teste tudo isso. É isso que eu penso a respeito. Legal, professor. Falar um pouco agora sobre Guan Yu, o mais conhecido em cantonês como Quan Kun. Ele é um personagem que está presente em muitas escolas de Kung Fu, né? Por exemplo, nos quadros, estátuas, imagens, né? E por que que essa imagem do Quan Kun está tão conectada ao código de conduta da prática do Kung Fu? Por que que o Quan Kun faz parte das escolas de Kung Fu? O Kuan Yin faz parte de um contexto dos três reinos combatentes, né? Isso tem novela chinesa para todo lado, cansa de ver isso, né? Então, foi estruturado de fato no século XIX, né? Com algumas coisas relacionadas ao século XVII, mas assim, é um romance, né? E como todo romance, ele provoca reações populares, né? Então, o Kuan Yin, ele é um herói que está ligado à lealdade, né? Quando a gente aprende a história do Guan Yu, a gente vê que ele, diante do Cao Cao, que era um dos grandes pretendentes ao Império Chinês, à unificação chinesa, né? Não trai os irmãos dele, né? Os irmãos de juramento dele. Liu Bei, o Cao Cao, isso. Liu Bei, Zhang Fei e o Long Yi, né? São esses, ou Zulong, mesma coisa. Long Yi, Zulong é a mesma coisa em chinês. Então, aí, o que nós temos aí é a lealdade dele, porque o Cao Cao tentou comprar ele com tudo quanto é maneira possível, com cavalo, mulheres, riqueza, poder e tal, e ele permanece fiel aos irmãos dele, porque ele faz um acordo com o Cao Cao. Se eles estiverem vivos, eu retorno para eles, não importa o que você me dê. O Cao Cao aceita, mas o Guan Yu ajudou muito o Cao Cao. Então, o Cao Cao acreditava que ele seria o irmão dele, né? E o Guan Yu permaneceu fiel. Então, isso se transforma num símbolo de lealdade na China. Então, você tem várias cidades, etc., que colocam isso como um valor central. No fundo, o que nós temos aí é a construção de valores sociais, de valores civis, que é desejado pelos, a gente pode dizer, pelos governantes, né? Ou mesmo pelas pessoas, são valores que o povo aceita e verifica como sendo verdadeiros e constrói-se esses ícones, né, de representação da lealdade, que é o caso do Guan Yu, mas tem outros também. Okay? Então, cada um desses heróis representa um valor. Normalmente isso é colocado nas academias para mostrar, a gente pode dizer assim, quais os valores centrais ou nucleares que fazem parte daquela academia. Né? Por exemplo, a Garra de Águia gosta muito do Guan Yu. Né? Eles colocam aquilo ali. Então, para mostrar que a lealdade é um dos valores centrais. Né? No caso da sua academia, tem aquelas letras, né? Aquelas letras simbolizam isso. Você poderia substituir por pessoas. Isso é uma escolha sua. Né? Você pode colocar o ideograma, mais categoricamente, pictoideograma, ok? Isso aí é uma coisa do pessoal da linguística e tal. Mas, assim, você coloca isso lá para quê? Para que o seu aluno e você constantemente se lembrem que esses são valores centrais da sua escola. Agora, por que o pessoal coloca isso no restaurante? Meu amigo, eu não tenho noção, não sei direito, já perguntei na China, perguntei nos Estados Unidos, perguntei na Europa, todo mundo fala assim a mesma coisa para mim. Né? E a mesma resposta na Austrália também, sei lá, não, porque isso traz sorte. Bom, eu sei lá que sorte isso traz. Aquilo ali é meio feioso, tal. A pessoa acha que é bonito. Não sei, é coisa da cultura mesmo. Eu acho feio, mas tem pessoal que acha maravilhoso aquilo. Sei lá, ficar queimando aqueles incensinhos na frente também e tal, né? É interessante, né? Faz parte da cultura. Sempre três. Por quê? Isso tem a ver com as três joias: Buda, Dharma e a Sangha. Né? Você vê como mistura tudo na China. Né? Vai misturando tudo. Né? E o incenso tem a ver com concentração. Agora, por que isso está no restaurante chinês? Não sei. Não tenho ideia e sei lá. Tá. O professor Rafael Godoy falou que tem um filme Radcliffe, que está disponível aqui no Brasil, que fala a história dos três reinos, né? Também tem o professor Marcelo
Marcelo Gabriel, de Goiás, representante do Louva a Deus, Brenda Lai, do professor Samuel Mendonça, todo mundo te Grande mandando abraço. o Pablo, o Robinho, obrigado a presença de todos. Entrou Grande também na abraço, sala, sejam todos bem-vindos. E, dando sequência, gostaria de falar sobre Dhammo, ou Bodhidharma. Né? São muito famosas lendas de Dhammo referentes ao tempo. Poderia comentar um pouquinho sobre essas histórias, as suas origens, né? E por que ela está tão vinculada ao ensino do Zen budismo em diferentes países da Ásia? Nossa, mas são várias perguntas, hein? Então vamos ver se eu consigo lembrar de todas elas. Você me lembra aí. Já estou velhinho, já estou até de óculos. Da história de Dhammo, ou Bodhidharma. Então, a história de Dhammo, vamos lá, vamos começar ela. Dhammo é uma figura extremamente controversa, ok? Ainda mais com os métodos que nós temos de pesquisa científica, historiográfica. Se a gente usar os métodos que começaram a ser erguidos a partir do século XVIII, nós vamos chegar numa confusão maior ainda. Por quê? Porque a historiografia não consegue comprovar documentalmente a existência do Dhammo. Nós temos só uma tradição oral, né, e muito pulverizada da existência dele. Nós temos o templo de Shaolin, né, em Henan, que tem ali o muro de Dhammo. Né? Agora, com toda certeza, se ele era um mestre budista, aquelas histórias chinesas de que ele manda arrancar o braço de um aluno para dar aula para ele, etc., não faz o menor sentido, porque, né, um dos fundamentos do budismo indiano é a não violência, né? Ou conhecimento da não violência. Não quer dizer ser pacífico igual Gandhi. Isso é muito diferente, né? Isso só vai acontecer aí com o Gandhi mesmo, né? E com a tradição hindu do começo do século XX. Né, que a não violência se transforma em uma forma de pacificação absoluta, né, de não bater nos outros de qualquer maneira. Isso não é o nosso viés. Mas também aquela história de cortar as pálpebras, como os japoneses dizem que o Daruma, né, o Tamo, fez para meditar, tinha ficado cego, coitado, né, coitadinho, já nem enxergava mais se fizesse isso de verdade. Então, o que quer dizer tudo isso? São histórias, né? Existe um fundamento provavelmente de um professor de Dharma, missionário da Índia, que tenha ido de fato para a China, tenha tentado a corte imperial, o subsídio da corte imperial, não tenha conseguido e provavelmente por isso tenha ficado tanto tempo no templo de Shaolin meditando, porque não tinha outra coisa também para ele realizar a partir daquele momento. Né? Alguma coisa aconteceu que ele resolveu ficar ali durante muitos anos fazendo um retiro aproximador. Isso é indiano, isso tá na tradição budista desde o século V a.C., então é razoável que o Bodhidharma tenha feito isso completamente razoável. Agora, que ele tenha ficado lá sem comer, etc., bom, aí já não sei, que nós temos na internet que vocês podem dar uma olhada, os yogis do Tibete, pode dar uma olhada lá, eles falam, né, eles dizem que eles conseguem fazer isso, que eles conseguem ficar sem comer e tal, sem beber, meditando. Mas tudo isso, como a gente é do Ocidente, como a gente é aqui, né, do mundo ocidental, consciente, tem que ser colocado no laboratório para a gente verificar a possibilidade disso. Né? Agora, o que ficou no templo de Shaolin do Bodhidharma? A gente sabe que alguns escritos relacionando ele ao Longshu, que é o Nagarjuna, alguns escritos relacionando ele a essa tradição Madhyamaka, né, do caminho do meio, né, indiano, que liga ele à tradição Shunyata Vadim, indiana. Eles falam que é Dhyana, mas Dhyana não dá para saber que escola que é, porque não tem escola Dhyana, né, na Índia. Né? O que existe na Índia são escolas que são derivadas de grandes centros universitários, como Nalanda, Takshashila, Odantapuri, Vikramashila, que aí tem outros também menores, mas esses são os grandes, né? Que tinham mais de 100 mil monges no dado período, ali, do século I, II até o século VI. Nós temos 100 mil monges para cada um deles. É uma atividade gigantesca de expansão missionária para todo o Oriente. Né? Então, é nesse período aí que surge o Bodhidharma. Pode ver, século IV, mais ou menos. Né? Então, quem é o Bodhidharma de fato? Sei lá quem é o Bodhidharma de fato, cara. Como é que eu vou saber? Não sei. A pesquisa chinesa também não existiu. Quem é? Não sei. Tem escolas tibetanas que dizem que o Bodhidharma faz parte deles, que ensinou uma
uns ensinos muito específicos de você pegar e fazer um bonequinho, parece um voodoo que você fica furando, assim, né? E dizem que veio do Bodhidharma, que na hora que ele saiu do templo de Shaolin, cruzou pelo Tibete para chegar na Índia. Como? Sei lá, normalmente era pela roda de seda, mas ele, como ele era uma Hashidra, ele foi voando pelos céus e passou por lá. Como que a gente vai saber? Entendeu? Essa terra chama Chod, em tibetano, Chod. E aí eles falam que veio do Bodhidharma também, entende? Então, quem é o Tamo, quem é o Bodhidharma? Uma figura muito estranha, que provavelmente é um professor de Dharma, da linhagem do Srimati Vadin, que ficou muito tempo no templo de Shaolin e depois foi embora. Ou morreu ali. E isso, a gente pode falar assim, numa linguagem mais contemporânea, que dessa aproximação desse professor virou como se fosse um marketing para a propagação dos ensinos de Shaolin, e que foi ganhando proporções cada vez maiores, a ponto do próprio templo Shaolin fazer pinturas na parede, referenciando, e isso vai inclusive em alguns livros de história o Edson Caveira escreveu aqui, que inclusive algumas escolas de jiu-jitsu usam essa lenda de Tamo, que passou pelo templo Shaolin, que depois deu início ao jiu-jitsu, né? Olha, história foi... isso é engraçado, né? A gente discute isso no meio do pessoal do jiu-jitsu, a linhagem fada, Sim. né? Não, isso não. Isso é engraçado, né? De falar tal. É uma tradição oral, uma tentativa de colocar essa origem do jiu-jitsu brasileiro, como se tivesse passado pela Índia, depois tenha vindo pelo sul da Ásia e chegado por meio da Tailândia, etc., no Japão, mas não fecha, né? Por que não fecha? Porque a rota veio por cima, né? Veio por Okinawa, veio pela relação Okinawa-China, nas rotas comerciais. Então, é muito difícil de falar alguma coisa assim, né? Não fecha, né? Então, agora, o jiu-jitsu brasileiro, ele é brasileiro, ponto final, né? Hélio Gracie, família Gracie, é o marco, né, nosso. Não tem necessidade nenhuma de voltar atrás para o jiu-jitsu tradicional, do jiu-jitsu tradicional e lá atrás buscar no templo de Shaolin. Para quê? Entende? É a mesma coisa que o templo de Shaolin fez, a gente corre risco de fazer aqui também, sem necessidade, né? Que trazer uma autoridade desnecessária para tentar justificar a eficiência da arte marcial. A eficiência da arte marcial se verifica pela vida das pessoas, né? Não só pela vida esportiva, pela carreira esportiva, mas pelo caráter, né? Que a pessoa vai construindo para si mesma mediante o seu convívio com seus professores, instrutores, seus amigos dentro da academia e assim por diante, né? Então, essa questão do marketing de Shaolin, ele rampa mais mesmo, né? Você tem uma exponencial a partir do século XII, quando o budismo terra pura é oficialmente colocado como budismo imperial, né? E terra pura está na construção de Shaolin. É o primeiro tipo de budismo que apareceu em Shaolin no século IV. Então, nesse momento, nossa, o templo de Shaolin sobe, rampa. E aí eles começam a colocar a questão da origem indiana como autoridade, né? Agora, Shaolin a gente sabe, teve um monte de professores, não só o Bodhidharma, teve outras escolas lá dentro, né? Yogacara, por exemplo, né? Que é a mais influente no budismo chinês, teve um intercâmbio entre professores de Shaolin e Índia. Depois, mais para frente, nós tivemos o Panchen Lama, do Tibete, e o mestre, esse último mestre do dedo lá, como é que era o nome dele? Agora esqueci, tem problema com o nome, rapaz, você não tem ideia. Mas ele... Haiten. Eles tiveram um contato muito grande, né? Quer dizer, e ele diz em alguns documentários, em alguns livros que eu li em chinês, que houve um intercâmbio muito grande entre Tibete, né, o monastério do Panchen Lama, que era considerado a emanação viva do Buda Amitabha, e Shaolin. Né? Então, nós temos a influência tibetana também. Se teve influência do Panchen Lama, teve influência do budismo indiano escolástico, né? Os Abhidharmas e etc. Apitamo em chinês, né? Nós tivemos as escolas dos Abhidharmas. Então, nós temos um budismo escolástico, né? Isso aí é o budismo popular, né? Que fala Amitofó, né? Que está ligado ao Ulianjin, né? O Sutra da Vida Infinita, e que acredita-se ali, de forma popular, que quem proclama e quem fala esse mantra,
né, que é Om Amitabha, mas aí no chinês, como não consegue falar, virou Amitofó, virou um mantra que fica aparecendo tudo quanto é filme, mas que eu nunca vi, não, assim, não tá muito frequente nos escritos chineses, não. Acho que é mais coisa de filme do pessoal de Hong Kong que criou esse maneirismo, essas referências todas aí, a heróis lendários do templo de Shaolin, é mais coisa do pessoal de Hong Kong, da indústria cinematográfica de Hong Kong, né? Da década de 70 para frente, né? Com o Bruce Lee, antes do Bruce Lee com os Shaw Brothers e O etc, Brothers. né? O pessoal que colocou para frente isso aí, né? Então, E a imagem do cinema de Hong Kong influenciou muito o Ocidente, né? Tanto é o termo Kung Fu, a pronúncia, tudo isso vem também dos filmes de Hong Kong, né? Então a gente tem, acho que foi implantado aqui no Ocidente um olhar através do cinema de Hong Kong do que é o ensino da arte marcial. Às vezes, perfeito. esquecendo. Aquele diretor de cinema, né, mestre do estilo macaco, Lau Gar, foi ele que disparou tudo isso, né? Ele que criava esses roteiros, etc. E acabou colocando isso pra gente, né? E aí a gente viciou nisso, os Estados Unidos viciou nisso, a Europa é viciada nisso. Quer dizer, é uma grande manifestação da cultura popular chinesa, né? Mas a gente não pode confundir isso com um estudo sério, né? Com as pesquisas, Sim. etc. E vira outra coisa, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Como é que tá bom? Ou quer que fala mais alguma coisa? Tá bom. Tem perguntas do pessoal que eu gostaria de estar passando. O professor Rafael Godoy, da Central de Caraguá, também te manda um abraço. E Oi, Rafael, grande abraço. Prazer ter você aqui com a gente. pergunta sobre o I Ching. Qual a pronúncia O certa? Izon. Izon Isso. ou I Ching? A gente como I Ching. Por que você não manda uma pergunta mais difícil, hein, meu filho? Não, assim, vamos simplificar um pouquinho. O I Ching também tem influências de lendas? Não, olha só, o I Ching, ele é um texto que volta para a dinastia Zhou. Não é nem dinastia, é uma tentativa, é anterior a Confúcio. Confúcio diz assim, eu precisava de mais 500 anos para estudar isso, para entender, né, o que é o Izhou ou I Ching. O que a gente sabe é que isso influencia a cultura chinesa de uma maneira absurda, né? É uma coisa que existe lá até agora, né? Nós estamos falando de um período ali, nossa, é muito velho a coisa e continua influenciando. Para vocês terem uma ideia, na época da entrada dos jesuítas no século XV na China, o Leibniz, o pai da computação nossa, estudou o I Ching e criou o sistema binário que nós usamos hoje no computador. Sim. Percebe? Se não tivesse o I Ching, pode ser que a gente não tivesse computador. Olha que coisa louca, né? 2 tracinhos e um tracinho virou 0,1. Né? E ele fez toda uma questão de cálculo matemático através disso que influenciou depois a computação, né? A lógica booleana, etc. Né? Então, o I Ching, ele é um sistema que foi usado para determinar o yin e yang, né? O positivo e o negativo, a composição entre os dois, né? O feminino, o masculino, né? E etc. Essa combinação, essa variação entre eles, a tensão entre eles é chamada de Qi, a força material, que a gente trabalha com Qigong, etc. Né? E que hoje na cultura popular do século 20 e 21 virou a força. Aquilo que a gente vê nos filmes do pessoal Star Wars, etc., é neoconfucionismo. É neoconfucionismo, entende? Então, ali dentro tem taoísmo, tem budismo. Esteja com você. A força esteja com você, ela existe, ela é neoconfucionista. Olha só, né? O Campbell retirou de lá. Né? Então, isso que a gente vê ali, os Sith, os Jedi e tal, isso também é Idin. É a sobrevivência do Idin atual. Né? Então, essa composição toda é a tentativa da cultura chinesa de entender o funcionamento das coisas a partir de um referencial de opostos. Né? Depois ocorre uma matematização disso no século XI. Né? E aí corre para o Ocidente. Né? Começa a vir para o Ocidente a partir da iniciativa dos jesuítas e do Leibniz, da filosofia moderna e etc. Né? É o que eu tenho para falar a respeito. Legal. O professor Pedro Barbosa, que você conheceu recentemente lá dos Estados Unidos, ele agradece a sua disponibilidade em compartilhar esse conhecimento, né, que é tão importante para os praticantes de Kung Fu.
ele comentou se essas lendas, esses mitos, essas fábulas, elas contribuem de alguma forma para proteger os segredos da arte marcial chinesa. Porque houve uma época onde o ensino da verdadeira arte marcial chinesa só poderia ser transmitido de chinês para chinês, né, ou para determinada classe. Será que esses segredos, esses mitos, contribuem para isso? Isso é algo positivo, isso é algo negativo? Primeiro, um grande abraço para o professor Barbosa. Obrigado pela pergunta. Nós temos aí diante da gente um certo problema, né? Essa colocação que o mestre Barbosa fez sobre só era ensinado para o chinês continua, né? Nós temos um problema de um certo racismo sistemático na cultura chinesa, né? É até bom para a gente entender porque é que eles são chamados de Império do Meio, né? O Central, o Império Central, o Grande Império, né? Então a cultura chinesa tem muito disso. Então, claro que eles vão manter mesmo entre uma escola e outra, durante a dinastia Tang, até o final da dinastia Qin, a última dinastia, os segredos entre eles, né? Porque cada escola precisava disputar vaga no sistema imperial chinês, né? Então, você tinha segredo para vencer esses concursos e competições que não eram incomuns, né, na área militar chinesa. Okay? Então, completamente correta a colocação do mestre Barbosa. Nós temos aí esses segredos que são colocados, mas que começam a cair em desuso e a desaparecer depois do século XIX. Por quê? Porque nós não temos mais a sustentação do sistema governamental das escolas de artes marciais. Aí começa a ficar mais para o lado de quem gosta mesmo, de preservação da cultura. Depois, posteriormente, depois da Madame Mao, da Gangue dos Quatro, da revitalização do confucionismo na China, com Deng Xiaoping, né, e Gumu, né, que aí é da criação do Instituto Confúcio, Associação Confucionista Nacional Chinesa, é que a gente tem aí o reaparecimento das artes marciais chinesas, pelo menos na China. Aqui no Ocidente ficou um pouco menos destruído, porque nós tivemos o êxodo dos mestres a partir da instauração do regime comunista. Né? Sim. Isso. Legal. Então, por causa do nosso tempo, eu vou tentar sintetizar algumas perguntas, né? O Robson falou da rebelião dos boxers e pessoas destacaram outros episódios da China e a gente vê, talvez, essa questão das lendas se reproduzindo em determinados momentos. Então, tem um autor que chama Shahar, ele é israelense, ele estuda Shaolin, ele falava que Zanfen para o taoísmo e para o budismo é a mesma coisa do que Tamo para Shaolin e o budismo, né? Uma figura... livro, Até os dias de hoje, é isso mesmo? A gente poderia falar que essas figuras de autoridades que no futuro vão se tornar lendas, faz parte ainda do dia a dia do povo chinês? Olha, faz, né? Por exemplo, nós tivemos o Tsai Long, que é um lutador, né? O mesmo sobrenome que o meu, mas não é parente, infelizmente. Quando a gente assiste aqueles filmes chineses que o cara entra, igual o filme do Ip Man, entra num monte de pessoal no meio da galera do karatê, dá um pau, todo mundo tá... Esse cara aí que fez isso. Quando a gente vê o filme do Jet Li, o Senhor das Armas, aquela competição, teve uma competição do Royun, já teve, mas nem chegou perto daquilo. Foi esse outro, de novo, foi esse Tsai Long, que ainda está vivo, salvo engano, faleceu, ele estava bem velhinho, mas que fez tudo isso. Né? E ele está, de certa maneira, referenciado, se a pessoa for atrás, ela vai encontrar ele. Né? O Hua Chuan acabou virando, não chamava Hua Chuan Punho Nacional, mas depois das vitórias dele, a China colocou o nome de Hua Chuan para ele, né? Punho Nacional, por causa dessas vitórias aí contra russos, mongóis, japoneses, tailandeses, etc. Né? Então, continua existindo, né? Vai ser passado para frente através de filmes, né? O Bruce Lee, por exemplo, né? O Wong Jack Man, fizeram até filme entre os dois, que coisa. Tem processo judicial entre os dois. Esse filme tem lendas, hein? Esse filme tem pelo lendas. amor de Deus, o cara voa, rapaz. Meu Deus, o que é aquilo ali? Entendeu? O cara do Shaolin do Norte, né? Da mesma linhagem que a gente, mas do lado lá do Ma Qingfeng, né? Do pessoal lá dos Estados Unidos e tal.
você vê aquela lenda toda, aquele papo todo filosófico, até parece, quando vai pesquisar a história, você vai ver que não tem a ver com aquilo ali, não. Tem a ver com racismo, tem a ver com outras coisas. Né? Entendi. Não com uma verificação filosófica e um Bruce Lee super arrogante, do outro lado um Walt Jackman super zen. Que mentira tudo aquilo. Aquilo ali é uma desgraça. Mas, assim, atrai pessoas para o Kung Fu, o que é bom. Mas depois é trabalho do professor desmistificar aquilo para a pessoa colocar o pezão no chão, né? Pé na realidade e aí seguir o caminho da maneira correta. Tá. O Edson Nogueira, o Edson, te manda um abraço. O Edson Caveira fala que você é uma lenda viva do Kung Fu. Não me deixa fora disso, rapaz. O mestre Barbosa, quem vai vir a lenda é o professor Plint Sai. Ô, louco, meu irmão, deixa eu fora disso. Vocês que são lendas. O objetivo dessa live foi fazer a lenda do professor Plint Sai. É uma brincadeira. Tá? Uma brincadeira. Eu fico muito feliz e honrado ao mesmo tempo de poder estar conversando sobre isso, porque muitas vezes essas lendas distorcem, né? Vão para um imaginário, que é algo que não é real e que, na minha opinião, talvez não seja muito saudável para a prática da arte marcial. Eu acho que a prática da arte marcial ela tem que ser contextualizada, porque se ela não é contextualizada, ela pode ir para um caminho fantasioso, um caminho ilusório, onde a pessoa perde o senso de realidade. E eu acho que esses desafios do mestre de Tai Chi, querendo provar contra um lutador de MMA que ele é melhor, não ia ter outro caminho, né? Não ia. Um treino fundamentado, um treino com respaldo científico, com técnica, ele protege desses caminhos meio desvirtuosos, tá? Quem te manda um abraço também é o Dimas Garcia, né? O Robinho. Tá, abraço para eles também, pessoal do Shaolin. Robinho te agradece estar compartilhando os conhecimentos. Professor Messias Nascimento também te agradece. Messias, grande abraço. Tá. Então, professor, considerações finais sobre as lendas do Kung Fu? Gostaria de compartilhar algo, sintetizando o que a gente conversou hoje? Olha, sobre as lendas, o que a gente pode falar é que são personificação de valores da cultura chinesa. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem, a gente deveria ter, mas a gente não tem. Se a gente se perguntar quem são os heróis brasileiros, a gente acaba caindo num viés de quase vácuo total. Quem são os heróis brasileiros? Não sei, Pelé? Pô, fala sério, entendeu? Eu gosto do Pelé e tal, mas vamos com calma, né? Jogadores de futebol, vamos com calma, né? Nós precisamos disso. A China já acordou para isso mais ou menos por volta do Primeiro Império, século I DC. Né? E a partir de lá você tem heróis para colocar a identidade da cultura, a identidade do povo. Né? Infelizmente não temos aqui no Brasil, mas é isso. Esses heróis, lendas, etc., para criar uma identidade de cultura, de estrutura de conhecimento do povo, de valores éticos e morais também. Legal. Pessoal, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que participou. E, professor, podemos disponibilizar essa conversa também no YouTube, em outros canais, para partilhar? Claro. Pode sim. Legal. Tá? Mestre Barbosa agradece a nossa live, te parabeniza também. Tá? O Frederico também manda um abraço. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado, professor, por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento. Eu que agradeço. Agradeço bastante. Bom? Abraços. Obrigado, pessoal. Valeu.